Olá, tudo bem? Meu amigo, minha amiga, nesse estudo, que essa caminhada seja sempre bênçãos para você. Eu quero convidá-lo, se você me conheceu e recebeu esse link, divulgue, passe essa mensagem para frente, ajude a outra pessoa a encontrar essa maravilhosa pessoa que é o Jesus restaurador da vida. E essa é a série que nós estamos passando para vocês. Jesus, o restaurador da vida. Vamos orar? Amado Senhor Deus, como é bom saber que o Senhor nos fala através da sua palavra. Em especial, como o Senhor nos mostra o seu amor no dia a dia. Eu quero pedir uma bênção especial para o meu amigo, minha amiga que estão estudando a tua palavra. Que eles encontrem o amor, que eles encontrem o teu aconchego, que eles te enxerguem, querido Jesus. Ó Espírito Santo, toca no coração desse meu amigo, minha amiga, cada vez mais, para que ele se renda ao poder transformador de Cristo Jesus, a começar a aceitar o sacrifício e aceitar cada vez mais a pessoa de Jesus na vida deles. É em nome de Jesus que eu peço isso. Amém. Querido, o pastor Rodrigo Silva, doutor em arqueologia, conta uma história que ele foi passar uma época com os beduínos. E lá ele fez uma experiência de uma história que ele tinha ouvido falar, que de um outro pregador que tinha tentado contar a história do filho pródigo, a parábola do filho pródigo para um dos beduínos. E ele começou a contar a parábola. Mas quando chegou no momento em que o pai vê o filho ao longe chegando e o pai corre para abraçá-lo, os beduínos não aceitaram. Falaram que aquilo seria impossível. Primeiramente porque ele havia pedido a morte do pai a pedir herança. Então ele seria apedrejado pela comunidade onde morava. E o Dr. Rodrigo então entendeu a mesma história que o pastor havia contado. Por que que o filho é abraçado para o pai? Ele é abraçado pelo pai para que se algum vizinho ou algum amigo ou alguém da vila atacasse a pedra, o pai seria o primeiro a receber as pedradas. E também o maior ofendido pelaquela situação do filho pedir a herança foi o primeiro a perdoar. Então aquilo seria um exemplo para a vila. Realmente o amor ali expresso na palavra do filho pródigo, precisamos aprofundar e entender esse amor. Um amor que é capaz de descer às mais terríveis situações, que foi o que Jesus sofreu, para salvar aquilo que havia se perdido, em especial para abraçar um filho que tinha pedido a sua morte, ou para abraçar alguém que não merecia ser abraçado, porque a sensação do filho era essa, né? A sensação do filho era: vou voltar para o meu pai para trabalhar, se possível como um servo. Mas o pai pega, não só o abraça, veste com uma roupa nova, dá um anel e dá uma festa. Representa a justiça de Jesus na nossa vida, as vestes. O anel representa de novo nos colocarmos como filhos e filhas de Deus. E a festa será o grande dia quando nos encontrarmos no céu de novo para ver face a face do nosso Pai Celestial. Mas a palavra de Deus, ela aprofunda esse conhecimento. E é o que a nossa lição vai falar. A lição 2, Jesus e o amor divino. Qual é a essência do caráter de Deus? 1 João 4, 8. 1 João 4, 8. Qual é a essência do caráter de Deus? Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. A sua essência é amor. Querido amigo, não dá para tirar isso de quem é Deus. Ele se revela como amor. E eu quero deixar para vocês outro ponto. Qual foi então essa prova de amor que Deus deu? João 3, 16.
Livro de João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos amou primeiro, mesmo não tendo uma resposta sobre esse amor. Eu acho que no Getsemane, que foi o momento mais decisivo para Jesus Cristo, tenho certeza que Satanás sussurrou no ouvido dele. Teus discípulos estão dormindo. Aí vem um traidor para te acabar com a sua vida, te entregar. Os seus que acreditavam no Messias não te aceitaram. Como outros vão te aceitar? Mesmo assim, Jesus cumpriu a vontade do Pai, porque ele amou primeiro. Outra pergunta. No que Deus tem prazer? E aí Jesus mostra isso, Miqueias 7, 18. Miqueias 7, versículo 18. Miqueias 7, versículo 18. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade, te esquece da transgressão, do remanescente e da tua herança? Quem pode te comparar a ti, Senhor? O Senhor é que esquece os pecados. No Salmo 108, no versículo 2, é Ele que nos sara das nossas feridas e das nossas iniquidades não lembra mais. Esse é o nosso Deus. Um Deus que está pronto a perdoar. Jeremias fala que o Senhor Deus não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor não tem prazer. Ezequias também repete isso, que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Mas, infelizmente, o ser humano pouco vai entender desse amor. Até aqueles que vão rejeitá-lo. Vão entender só depois de rejeitá-lo. Queridos, outra pergunta. Quais são as 3 pessoas da divindade que estão unidas em amor? Mateus 28, versículo 19. Não é só o Pai que nos ama, toda a Trindade nos ama. Portanto, vão e façam discípulos da tua nação, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Aleluia. O Senhor Deus nos diz que no plano da salvação está unido o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai dando a providência do seu infinito amor através da salvação do Filho. O Filho se entrega em prol da humanidade. E o Espírito hoje trabalha para nos regenerar e nos reformar no caráter da pessoa de Cristo Jesus. Isto lá está no capítulo 3 de Tito. Então a Trindade está unida nesse plano maravilhoso de salvação. Salvação minha e salvação sua. Vamos à outra pergunta. Da lição 2. O que a Bíblia compara a compaixão de Deus? Salmo 103, versículo 13 a 14. Salmo 103, versículo 3 a 14. O que a Bíblia compara a compaixão de Deus? Jesus ele se manifestou mostrando Deus dessa forma também. Como o Pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a estrutura e sabe que somos pó. O Senhor olha para nós como um pai de amor. Mas preste atenção, querido. No capítulo 3 de Apocalipse, e eu quero deixar claro a vocês, porque vemos em um tempo em que as pessoas têm a tendência de colocar esse amor como se fosse um Deus apaixonado, um Deus que ama igual um adolescente sem uma resposta. Não existe isso. Porque o Senhor Deus ama, ele também nos diz aqui no Apocalipse 3, no versículo 18 e 19. Ele faz um conselho para a igreja
que é a igreja presente nos nossos dias. É a última igreja do Apocalipse, é a igreja presente, o cristianismo atual. Aconselho de que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, que você seja rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim que não se mostre a tua nudez. Compre o colírio para ungir seus olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que o amam. Portanto, seja zeloso e arrepende-se. Ao encontrarmos com esse amor, nós precisamos entender que ele está nos repreendendo e disciplinando, porque ele nos ama. E devemos nos arrepender, nos render a esse amor. E ele pede que a gente faça tudo o que ele está nos vendendo, nos dando de graça. As vestes de Cristo Jesus. O amor refinado pelas tribulações, pelas dificuldades do dia a dia, mas confiando em seu poder. E finalmente um colírio para ter a visão espiritual que precisamos no dia a dia. Esse é o amor. Deus nos dá toda essa capacidade. E você vai entender qual é o resultado no final disso. Então, não existe um Deus, queridos, apaixonado sem ter uma resposta. Deus espera que nosso coração se renda. Arrepende-se, diz ele. Que imagem Jesus apresentou do Pai Celestial? Qual foi a imagem? Mateus 7, como eu falei para vocês, Jesus revelou o caráter de Deus através sempre da paternidade, de tal forma que ele fala que nós podemos chamar Deus de Abba, Pai. A forma Abba, em hebraico, significa paizinho, uma forma carinhosa. O apóstolo Paulo também vai repetir isso em Romanos. Que nós podemos, através do sangue de Cristo, clamar Abba, Pai. Significa eu faço parte dessa família maravilhosa. Olha o que diz aqui. Mateus 7. Mateus 7, versículo 7. Peçam, lhes será dado. Busquem, acharão. Batam, e a porta será aberta para vocês. Pois tudo o que pede, recebe, e o que busca, encontra. Quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo um filho, se o teu filho pedir pão, vai lhe dar pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. E aqui, em Lucas 11, 9, 13, o Senhor está especificando o poder do Espírito Santo. O Pai Celestial está nos concedendo poder para restaurar a nossa vida. Poder para viver através da palavra de Deus, como nós vimos lá no início. A palavra de Deus é viva, na lição 1. Então, Deus vai nos capacitar a ter este poder através do Espírito Santo. Basta eu pedir, basta eu buscar esse Pai Celestial para me dar força em minhas tribulações, em minhas dificuldades. Senhor, me dá o Espírito Santo. E o Pai não vai negar. Essa é a posição que Cristo me mostrou sobre o caráter desse Deus maravilhoso. E última pergunta. Então, dentro de tudo isso, o que pode nos separar desse amor? Romanos 8, 38. Qual o resultado disso tudo? Romanos 8 e 38. O interessante é que aqui em Romanos 8, o apóstolo ele vai tratar exatamente na vida no Espírito. Ele vai discorrer ao longo do capítulo todo a capacidade do Espírito Santo trabalhar na minha vida, matando esse eu que faz com que eu brigue e tenha inimizade com esse Deus maravilhoso, esse Pai Celestial. É o nosso eu que cria inimizade com Deus, fazer as vontades desse eu, as minhas vontades carnais, satisfazer essas vontades, praticar esses erros continuamente. Mas há a oportunidade hoje, quando eu escuto a voz do Espírito Santo de Deus, eu aceito, eu me torno filho e herdeiro de Deus. E sou guiado pelo Espírito Santo. E aí, no final do capítulo, ele vai dizer assim, no versículo 38, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem do porvir, nem os poderes da altura, nem da profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque a partir do momento que eu estou unido com Jesus,
aceitando esse maravilhoso amor ofertado por ele na cruz do Calvário, mostrando todo o processo do Pai de resgatar o que estava perdido, o Espírito Santo me coloca cheio desse amor, porque Romanos 5,5 também fala isso. A esperança não se confunde, porque o amor de Deus é nos derramado através do Espírito Santo. Então, meu amigo, eu e você podemos ser felizes através dessa maravilhosa comunhão com o Pai Celestial, restituída pelo sangue de Cristo Jesus. Vamos aceitar isso hoje? Eu vou cantar uma música que fala exatamente sobre isso. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor, confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Só palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo está Jesus. Que darei ao meu Senhor por seu tão grande amor, pois me fez renascer. Eu não posso entender, nem explicar tal milagre do céu, dar a vida ao maior pecador que sou eu. Eu li uma citação que diz o seguinte: far-nos-ia bem pensar 1 hora por dia dos momentos finais da vida de Cristo Jesus. Pensar e deixar que a mente se absorva de cada situação que Jesus passou, para que possamos entender esse amor cada vez mais. Vamos fazer isso? Eu e você, nos aproximarmos desse amor? Levante sua mão e vamos orar. Amado Jesus, o Senhor nos resgatou lá na cruz do Calvário. O Senhor não esperava uma resposta agora em 2024, 2023, enfim, cada ano que existe da nossa existência, uma resposta dos nossos corações que são pecadores e são inimigos às vezes do caráter de Deus. Mas o Senhor nos toca e nos atrai com esse amor. Ao olharmos para a cruz, queremos dizer: Senhor Jesus, levantando a mão,
continue mostrando esse amor para que nós possamos nos render a este amor. Senhor, nos coloque através do poder do Espírito Santo esse amor, para que possamos responder com amor. Quem sabe tem alguém que está escutando esse vídeo, viu esse vídeo, e nunca percebeu na tua palavra esse amor infindo, nunca parou para entender essa paixão. Uma paixão que diz que eu te amo, mas ao mesmo tempo eu preciso disciplinar você, porque você não entende o que você faz e como você se machuca. Ó Senhor, nos abraça cada vez mais. Não só nesse vídeo, mas abraça cada momento da vida dessas pessoas que vão assistir. Pelo poder do Espírito Santo de Deus que eu peço isso. Mande o Espírito Santo, amado Jesus. Foi por esse motivo que o Senhor nos deu essa capacidade. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. E em teu nome te peço. Amém. Até breve. Até a próxima estudo, amigo e amiga.